A paz do Senhor, adoradores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus escolheu vários profetas para ensinar o povo de Israel a obedecer a Ele, a alertar sobre as consequências do pecado, chamar ao arrependimento e também falar sobre os eventos futuros. E hoje também Deus continua usando os seus profetas para alertar o seu povo. E no vídeo de hoje você vai acompanhar uma mensagem muito importante sobre alguns sinais que está prestes a acontecer. Devemos prestar atenção, nos sinais que o Senhor está mostrando. Devemos sair desse sono profundo, ficar atentos aos sinais, porque Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados. A Bíblia diz assim no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Meus irmãos, antes de estar soltando essa mensagem muito forte, eu já gostaria de pedi-los para se inscrever aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe. Logo após essa mensagem, você terá a oportunidade de participar de uma palavra poderosa ministrada pelo apóstolo Carlos Alberto. Então, preste bastante atenção e assista esse vídeo até o final. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Esse vídeo é para estar compartilhando um sonho que eu tive nessa madrugada. Quero louvar o Senhor pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua benignidade. E dizendo que até o momento, meus irmãos, eu estou anestesiada, estou maravilhada com o que o Senhor me permitiu ver no sonho. Porque por mais que a gente venha saber, quando o Senhor ele nos mostra algo tremendo para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E no meu sonho, eu sonhei que... Primeiro eu queria dizer que eu quero contar os detalhes para os irmãos, porque eu creio que o Senhor ele quer falar com alguém dentro dos detalhes, amém? Então eu sonhei que minha igreja iria fazer um retiro. E nisso eu vi aqueles ônibus escolares dos Estados Unidos, aqueles ônibus amarelos, mas não era amarelo. E aí minha igreja entrava. E quando a gente chegava nesse retiro, o meu pastor colocava um quadro e a igreja começava a sentar em carteiras como se fosse uma escola. E eu olhava para trás assim, eu via muitas que não dá para ver nem o fim das cadeiras. E ele falava assim: igreja, vocês precisam escolher com sabedoria. Por quê? Porque o Brasil estava em época de eleição e tinha 3 opções para estarmos elegendo. Eu me lembro que Lula era uma dessas opções. E era como se fosse combos. A pessoa que a gente fosse escolher tinha como se fosse uma lista do que essa pessoa iria atribuir junto com a escolha, o que ele iria levar, as consequências que iria ter do governo dele junto com ele. Não me lembro se o Bolsonaro estava para se eleger, mas eu lembro com certeza que ele estava. E eu falava assim no meu coração: não quero votar, não quero me envolver com isso. E eu senti o Espírito Santo de Deus ele me impulsionar para eu estar me posicionando. E o pastor tinha na mão vários contratos, vários contratos. E nesses contratos, era como se fosse uma prova, Tinha o cabeçalho, tudo. Só que no final tinha para você assinar o seu nome. E era como se você fosse se comprometer para sempre com a escolha que você fosse fazer, entendeu? E eu falava assim, pegava o meu contrato e falava para o pastor, dava nas mãos dele, falava assim: pastor, eu vou votar, mas antes eu quero me encher, eu quero me alimentar, eu vou orar. E ele falava assim: amém, filha. E eu ia nessas carteiras e me ajoelhava para orar. Quando eu me ajoelhava, eu começava a orar: Senhor, me dá sabedoria do que escolher. Me ajuda a votar, meu Pai, com a direção do Espírito Santo. E eu tinha um jovem do meu lado que ele batia assim no meu ombro e me oferecia um refrigerante.
Eu olhava assim pra ele, ele quer? Tome. Eu falava assim, não quero, obrigada. E o Senhor ministrava no meu coração que esse refrigerante estava representando distração. Assim o Senhor falou comigo. Estava representando distrações, porque eu estava no foco de buscar a face do Senhor para ter uma direção da parte de Deus. E quando ele via, porque ninguém mais estava orando, ninguém mais estava fazendo, né, esse ato de estar pedindo direção da parte do Senhor. A igreja estava dispersa, não a minha em si, mas era um povo, sabe, representando a igreja do Senhor. E ele me dava esse refrigerante e eu via que era para me distrair da oração. E eu falava assim, eu não quero, e voltava a orar. E eu pegava e falava assim, amém. Terminava de orar e começava, né, a descrever, enfim, naquele contrato. E quando eu olhava, eu tava com uma farda de um colégio que eu estudei. E nisso eu olhei assim, oxe, eu tô na escola. Porque verdadeiramente eu e você, nós estamos numa escola. Estamos sendo preparados, né? Tudo que nós passamos e vivemos é para uma preparação, é para nossa evolução, é o Senhor nos moldando, nos tratando. E depois disso, eu passava, o sonho mudava, eu já entrava em um pátio parecendo um playground, onde eu via vários ministérios, várias denominações, com camisas diferentes, mas era um só povo. E quando a minha igreja chegava, eles cantavam um hino de alegria, sabe? Era várias camisas diferentes, de cores diferentes, porém estava todo mundo junto e tinha milhares e milhares e milhares de pessoas, a qual eu não conseguia contar. E eu olhava assim, nossa, que lindo, eles nos recepcionavam com uma alegria muito grande. E depois disso o sonho mudava. Eu já estava num calabouço. Sabe aquelas prisões de filme medieval, cheio de rochas assim? E eu via homens e mulheres, eles estavam com umas roupas estranhas, com uma afeição muito estranha. Eles tinham perdido a afeição de seres humanos. E tinha uma madre superiora. Elas usavam uma coisa assim, parecendo que era de freira, representando a religião, né? Eu entendi dessa forma. Representando religiosos, não é bem religião, mas religiosos, pessoas religiosas. E eles tinham se submetido ao sistema. Por quê? Porque era necessário que quando uma imagem que representava o cristianismo aparecesse, a gente negasse. Porque se a gente não negasse, a gente iria morrer. E aquele povo estava todo mundo vivo, por quê? Porque eles tinham negado ao Senhor Jesus, né? E quando aparecia uma cruz, a cruz do Calvário, e a Madre Superiora falava assim, porque ela que coordenava tudo, ela falava assim, você vai precisar fazer um sinal de rejeição. Você vai levantar a cabeça, simbolizando a imponência, a prepotência. Você não vai se submeter a esse sistema do cristianismo, você não vai. E você vai tapar o nariz assim, como se você não estivesse suportando, se estivesse repugnando aquilo. Aí eu falava assim, não, eu não vou negar o meu Senhor. E quando aparecia aquela imagem, eu juntava as mãos assim, abaixava a cabeça em sinal de submissão ao Senhor. E eu fazia uma amizade com uma jovem chamada Maria. E eu não conheço essa jovem. Essa jovem também usava eu não sei o nome disso, mas era como se fosse um véu. E ela estava um pouco dispersa assim, eu falava assim, Maria, você não pode aceitar essa marca, você não pode se submeter a esse sistema, porque senão você vai morrer, você vai pro inferno. E ela falava assim, não, tudo bem. E meio dispersa assim, e aí chegava a vez dela de negar ao Senhor. E vi uma delas para explicar a ela o que significava. Aí ela falou assim, como é esse sinal? O que significa isso? Aí uma delas falava assim, você vai estar meio que fazendo um sinal, um símbolo. Aí eu olhava assim para ela e falava assim, que símbolo do 666? Aí ela falava assim, é isso, do 666, que nós conhecemos como a marca da besta, né? O sistema do anticristo. E eu pisava no pé dela assim e falava assim, Maria, não.
E o Senhor, Ele ministrava no meu coração, né, acerca das alianças, né, a qual é necessário você estar ligado para estar se aliançando com pessoas que têm o mesmo propósito que eu e você. Propósito de ir para a glória, de ver a face do Senhor como Ele é. Porque está escrito em sua palavra que as más conversações corrompem os bons costumes. E nisso eu cutucava ela assim com o pé e ela não negava. Primeiro que para fazer esse símbolo se formava meio que uma pirâmide. Irmãos, é meio complexo para contar. Mas era uma pirâmide, uma base de pessoas assim que se formava uma pirâmide. E no topo dessa pirâmide, essa pessoa tinha que passar por esse ritual de negar o Senhor, entendeu? E ela não negava para honrar o nome do Senhor. E essa Madre Superiora, eu entendo dessa forma, porque ela era a chefe desse lugar. Ela vinha com um bastão branco, muito grande. E eles estavam preparando um caldeirão fervendo para mim, para essa jovem, porque eu e ela a gente não negou. Tava preparando esse caldeirão pra gente morrer. E eu já sabia que eu ia morrer no sonho. Porque pra ver Jesus a gente precisa passar pela morte, né? E eu pegava na mão dela assim e falava assim: Maria, minha filha, a gente vai pra glória. E ela falava assim, alegre, a gente vai pra glória. Eu falei assim, a gente vai pra glória, ou seja, a gente vai morrer, mas a gente vai ver Jesus. E ela falava assim, amém, glória a Deus. E irmãos, quando eu pensava que essa mulher iria matar eu e ela, eu ouvia o som de uma trombeta. Eu queria poder ter outro aparelho para poder mostrar para os irmãos o som que eu ouvi. Se eu puder editar e colocar para vocês ouvirem, amém. Mas era um som que eu ouvia tanto no sonho quanto na minha carne. Eu ouvi no sonho e hoje, quando eu acordei pela manhã, foi surreal. Ao mesmo tempo que eu estava sonhando, eu estava no meu corpo, ouvindo com esse ouvido daqui. E eu ouvi o som da trombeta nitidamente. Ai, irmão, chega a soar. E eu ouvi o som da trombeta nitidamente. E eu não via Jesus, mas eu sabia que ele estava vindo num cavalo branco. E eu falava assim, Maria, Jesus, ele veio nos buscar. E quando eu falava isso, eu subia correndo umas escadarias brancas. E eu, bora Maria, pegava ela com a mão, subia correndo. Ai, meu Deus, ainda falta muito pra chegar. E essa mulher atrás da gente pra nos matar, com muita fúria. E quando eu chegava, tinha um portão. E eu vi um anjo. Ele tava com a veste branca até aqui, até os pés. Eu tinha um cabelo preto, bem preto, com a pele resplandecente. E ele parecia ter uns 18 anos, esse anjo. E ele abriu um sorriso, igreja, pra mim tão grande, um sorriso, sabe? Ele me recebia com tanta alegria, como que se quisesse dizer assim pra mim, você conseguiu, passa mulher, passa que você conseguiu. E ele abria assim essa prisão e era como se fosse mágica assim, sabe? Que eu via umas coisas brilhantes assim abrindo e eu passava com essa jovem. E quando essa mulher ia passar, ele pá, fechava essa prisão, essa grade com muito ímpeto, fechava, fazia aquela zoada atrás de mim. E essa mulher fazia assim, oi seu anjo, desculpa seu anjo, descia. E quando eu já saí, eu via o pátio dessa escola onde eu estudei. Eu falava assim, meu Deus, era só um teste? Eu tava numa escola? Isso tudo foi uma escola que eu passei. E quando eu saía, meu corpo ele era arrancado de lá de dentro, como num passe de mágica. Eu só via só os pozinhos assim, que eu não sei, consigo explicar pros irmãos. E eu já tava do lado de fora, eu tava nos ares, irmãos. Eu e milhares de pessoas, todo mundo de branco. E ao mesmo tempo que eu estava no meu corpo, eu estava tendo uma visão atrás de mim e eu estava tendo uma visão da igreja sendo arrancada da terra. Eu atrás de mim, eu via essa multidão de gente e não tinha chão, porque a gente estava no ar. A gente estava em pé, nos ares, com as roupas resplandecentes, toda branca. E eu, ao mesmo tempo, eu olhava pra mim e falava assim, meu Deus, eu tô de vestes brancas. Meu cabelo tava diferente, tava tudo diferente, irmãos. A coisa mais linda.
que vocês podem imaginar. Meu Deus do céu, de pé, descalço. E eu vi assim, a igreja. Sabe filme de desenho de criança? Quando arranca um lugar que as rochas ficam embaixo? Eu via dessa forma. A igreja, o lugar onde eu estava, de onde eu tinha saído, era como se aquele lugar tivesse passado. E aquele lugar que eu estivesse vendo fosse a igreja. Daquele lugar onde eu e meus irmãos se reuníamos. Eu vi essa igreja sendo arrancada do chão. Arrancada do chão, arrancada. Ia subindo assim, lentamente aos céus. Ia subindo, ia subindo, ia subindo. Ia subindo. E eu vi aquele clarão assim. E eu acordei. Quando eu despertei, aí eu ouvi aquela música de Cassiane, Não Negue a Jesus. Ele é a força que te faz vencer. Jesus de braços abertos esperando você. E eu vi esse hino. E eu parei, eu fiquei um tempo atônita. E foi esse sonho que o Senhor me deu. Eu deixo para a meditação da igreja. Que o Senhor em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Tentem imaginar como o mundo está hoje. Vocês não imaginam a podridão que está no mundo hoje. Eu estou falando em todas as áreas: igreja, heresia, pastores, igreja, padres, política. O mundo está corrompido. Namanto Kobodovia. Mas ainda tem uma escada. Ainda tem anjos subindo e descendo, porque Deus é misericordioso. Deus ainda tem uma oportunidade. Entra no teu quarto, fala comigo no manto. Eu quero ter intimidade contigo. Ei, Anávia, Ramanai, vai lá, marca a tua casa, porque o destruidor não vai passar. Não te preocupa, mesmo mês da pandemia, eu vou suprir a tua necessidade. Ei, Balastia, Kamanávia. Não foi de um dia para o outro que Noé construiu aquela arca. Cada dia que ele cortava, serrava uma árvore, ele anunciava: vai chover, vai vir um fim. Mas ninguém queria ouvir. O povo se dava em festa, em casamento e orgia e tantas outras coisas mais. Da mesma coisa que está acontecendo hoje. Shanai, Tubi Calácia, Erebiokovia Semenévia. Quando o Filho do Homem vier encontrar a fé na terra, quanto tempo Noé foi ali? E Deus sendo misericordioso, dando uma oportunidade. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer, e eu desejo ele que todo se salve. Mas o homem, o coração do homem é dúbio, é duro. E foi passando, até que veio a destruição, a chuva. E sabe o que aconteceu, amados? A porta foi fechada pelo próprio Deus. Apocalipse está escrito: eis que eu tenho a chave de Davi que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. E eis que diante de ti uma porta aberta que ninguém poderá fechá-la. A porta que Deus fecha, meu irmão, não tem quem abra. Então aproveite enquanto a porta da graça está aberta. Cuidado, essa porta está para ser fechada muito em breve. Não sabemos o dia nem a hora, mas pode ter certeza que vai ser muito rapidamente. Talvez muito mais rápido que eu e você espere. Então prepara-te. Aquele povo não deu ouvido. Tem muita gente não dando ouvido. Tem muita gente que fala: esses crentes aí, que é isso? Tem muita gente que não está dando ouvido. Tem muita gente que está tendo oportunidade de assistir o culto online, mas nem online estão assistindo. Cuidado. Deus não te tem por inocente. A porta está começando a ser fechada. Está entendendo, meu irmão? Está começando a ser fechada. Aos pouquinhos. Ela está começando a ser fechada. E quando ela fechou, Deus a selou pelo lado de fora. Mesmo que Noé quisesse abrir com compaixão de coração de homem, não podia. Não perca a oportunidade que Deus está lhe concedendo. E se você assistiu esse vídeo até aqui, o meu muito obrigado. Obrigado por ter clicado nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever, deixe o seu like, compartilha esse vídeo e ative o sininho das notificações. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.